Já estamos recebendo aqui nos estúdios da Jovem Pan Sorocaba, José Roberto Rosa, presidente da Pastoral do Menor de Sorocaba. A Pastoral do Menor que atende mais de 1.000 crianças, 1.150 crianças e adolescentes em 9 bairros de Sorocaba, isso no contraturno desde 2002. José Roberto Rosa vai falar a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente e também de muitos trabalhos que a Pastoral do Menor faz e ele realiza também. José, antes, é claro, de qualquer questionamento, meu bom dia ao senhor, obrigado por estar aqui conosco aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan para falar sobre esse importante tema. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a vocês, é uma honra e um prazer estar aqui conversando sobre temas tão importantes. José Roberto Rosa, já vou fazer a primeira pergunta e acho que a gente já observa isso no dia a dia, infelizmente, semáforos, transporte público. Se eu quiser falar em São Paulo, a gente vê no metrô também, a gente vê muito isso na rua. Sabe a criança que vem e começa a trabalhar, aí ela vai com aquele bilhetinho, né? É melhor trabalhar do que roubar. O que dá para falar sobre isso, Zé? Esse é um ponto muito interessante na nossa sociedade e o nosso país vem passando por várias transformações importantes, inclusive nas leis, né? Você muitas vezes vê pessoas da minha idade, 50, 60 e poucos anos, dizendo: porque antigamente eu trabalhei desde criança e sou uma pessoa honesta, eu aprendi disciplina, aprendi a ser uma gente boa e trabalhei desde pequeno. O mundo mudou muito e hoje não é nem o Estatuto da Criança e do Adolescente, é a Constituição brasileira que diz: abaixo de 14 anos é proibido o trabalho para criança e adolescente. Você pode trabalhar como aprendiz de 14 a 16 anos, a partir dos 14 como aprendiz, registrado só a partir de 16 anos, e mesmo assim não vai poder ser trabalho noturno, perigoso ou insalubre. Isso mudou a partir do ano 2000, por ali, porque antes você podia trabalhar como aprendiz de 12 para cima e registrado a partir de 14. Agora, com muita calma dizemos, respeitando todas as experiências de cada pessoa e o seu posicionamento, o seguinte: no nosso país, antigamente, era obrigatório o ensino primário, os 4 primeiros anos. Depois passou para o ensino do primeiro grau. Então a criança até 14 anos teria que estar na escola, o adolescente. Hoje a lei já mudou e é obrigatório o ensino médio, não é? Porque sabemos que, inclusive, uma pessoa sem ensino médio não vai conseguir emprego ou vai ficar de viver de subemprego a vida toda. Então isso está integrado uma coisa com a outra. Até 14 anos a criança ou adolescente vai ter que estar na escola e ele vai ter que completar inclusive o ensino médio. Então por isso que a lei está assim hoje. A partir de 14 anos o adolescente pode trabalhar como aprendiz, mas não pensemos naquela história de 50, 60 anos atrás do adolescente ensacando coisa em supermercado, né? Empacotando coisa em supermercado. Isso não é aprendizado, né? Aprendizado é efetivamente com cursos e com um trabalho decente e tal. Então assim está o nosso país hoje. Agora, infelizmente, vemos muitas pessoas, às vezes, no comércio ambulante, nos semáforos. Você nota que em Sorocaba o número de crianças no semáforo tem diminuído. Agora, existe muita e é muito relacionada à mendicância. Aquilo é praticamente uma mendicância, né? Então isso é muito danoso para a criança. Você vê que no semáforo hoje você tem verdadeiras empresas já por trás, né? Esquemas comerciais. E nós temos que lutar contra isso, porque se a criança vai para alguma forma de trabalho infantil, primeira coisa é deixar a escola. Primeira coisa é deixar a escola. E hoje, daí alguém fala assim: não, porque eu, há 50 anos atrás, eu engraxava sapato na catedral e sou uma pessoa honesta, uma pessoa boa. Imagine a Praça da Catedral como é hoje e como era 60 anos atrás. Os riscos hoje são muito maiores. O crack está ali do lado, né? O abuso sexual e tudo mais. Então,
criança efetivamente tem que estar na escola. E a Pastoral do Menor oferece no contraturno escolar, em 9 bairros, muitas atividades para as crianças, para que elas não fiquem na rua. Precisamos colocar projetos sociais para tirar as crianças da rua e dar uma chance maior de vida a elas. Pode citar alguns desses trabalhos do contraturno, da Pastoral do Menor? Alguns deles? Isso, nós estamos no Habiteto, no Nova Esperança, Brigadeiro Tobias, Jacutinga, Laranjeiras, são 9 bairros. Tá. E aí a criança que vai na escola de manhã, vai na Pastoral à tarde, e aí vai ter trabalhos de lazer, apoio escolar, alimentação, porque ainda temos o problema da fome nos bairros mais vulneráveis, né? Então vai ter muitas atividades importantes para o seu desenvolvimento. Ou seja, vai prestar um auxílio para dar aquele complemento, porque Exatamente. no caso, um reforço escolar, Uhum. reforçando o que o senhor acabou de dizer, que a criança tem que estar na escola, ou seja, vai formar o cidadão, vai ajudar a complementar aquilo para o cidadão. Exato. Ou eu falei alguma coisa? Não, exatamente, porque, veja, hoje nós temos que lutar para que a criança pobre tenha mais oportunidades. Não há dúvida que no nosso país as oportunidades ainda são muito desiguais. Então nós temos que lutar para que as crianças do entorno da nossa cidade, da periferia, tenham mais oportunidades na sua vida. Ô José, você falando, e aí me surgiu essa pergunta na cabeça, porque você falou 14 anos, a pessoa tem que estar na escola. E eu vou cair um pouco pro lado esportivo. É uma dúvida daí que me apareceu. Nós tivemos agora recentemente o Victor Baez, que é um jogador do Independente Del Valle, lá no Equador. 15 anos, 13 dias, e ele estreou como profissional. Futebol tem muito disso. Já passou por alguma dificuldade, alguma situação mais ou menos nesse tema de futebol, de uma exploração de uma criança no futebol para levar ele lá pro exterior, alguma coisa desse tipo? Pois é, aí veja só, o duro que o Victor Baez é um entre milhares de crianças e adolescentes que sonham, não é? Com a Europa, com o Barcelona, com o Real Madrid. Enquanto isso, há muitos empresários, entre aspas, que tiram às vezes as crianças da família e levam para longe, para situações às vezes degradantes, né? Fica lá no alojamento, pão com banana e por causa do seu sonho. Então nós temos que estar atentos a isso, a esse tipo de exploração que pode sim acontecer, né? Tá certo. José Roberto Rosa, presidente pastoral do Menor aqui de Sorocaba, conversando conosco aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Zé, muita criança sem família e quem quer adotar não consegue. Por que isso acontece? Essa é uma lenda urbana que existe, digamos assim, poxa vida, o Brasil dificulta a adoção e tal, às vezes a pessoa espera anos e anos. O que acontece é que nós temos 2 filas que não se encontram. De um lado, muitas famílias querendo adotar. De outro, muitas crianças sem famílias precisando de família. Mas as pessoas que querem adotar, em sua maioria, querem crianças recém-nascidas, com saúde perfeita, e a maioria crianças brancas. E a fila de crianças para serem adotadas, muitas vezes elas têm mais idade e às vezes são de outras raças. Então nós temos que lutar muito para que o Brasil ele se conscientize da adoção interracial, né? Mesmo sendo raça diferente, é uma criança que precisa de família, eu posso ser a família dela. Adoção tardia, criança já com seus 8, 10, 12 anos, ninguém mais quer adotar, né? Porque tem muitas crianças assim precisando ser adotadas. E grupos de irmãos. É muito difícil, às vezes, as crianças ficam sem famílias e têm irmãos. Então a tendência é tentar primeiro conseguir uma família para o grupo de irmãos. Então isso não é fácil. Por isso que muitas pessoas ficam anos na fila, porque querem crianças recém-nascidas de um determinado tipo, né? Físico. Por isso que existe essa lenda de que é muito difícil adotar, né? Por isso que existe, mas eu mesmo, eu e minha esposa adotamos 2 meninas, temos 2 filhos biológicos, adotamos 2 meninas há 23 anos, nem fila tivemos que ficar, porque elas tinham 8 e 10 anos e já tinham sido oferecidas para o pessoal da fila que não quis. Tá certo. O adolescente hoje, atualmente, comete crimes e não acontece nada.
O senhor está dando risada, o senhor já sabe que eu vou perguntar por quê. Então, essa é uma outra lenda, sabe, em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente passa o pano na cabeça do adolescente, a polícia prende e leva para a delegacia, o delegado solta. Que história é essa? Então é importante a gente perceber o seguinte: criança, pela lei brasileira, até 12 anos incompletos. Completou 12 até 18, ele é adolescente. É a época em que a pessoa está se formando ainda na vida, né? Se uma criança comete um ato infracional, aí é problema do Conselho Tutelar. Agora, fez 12 anos, dizer que não acontece nada é um equívoco. Mas visualizando, a polícia pega um adolescente que pisou na bola, leva para a delegacia. O delegado vai abrir o Código Penal e vai ver se é crime considerado grave ou não grave. Se for crime considerado grave, tentativa de homicídio, roubo à mão armada, o delegado não vai soltar de jeito nenhum. Vai segurar e mandar para a Fundação Casa e comunicar ao juiz. Aí é o juiz que vai decidir. Então ele já vai ficar restrito de liberdade se for crime grave. Mas é porte de não sei o que de maconha, tava vendendo droga, ou foi um furto. Pelo Código Penal é um crime que não é considerado dos mais graves. Aí ele chama o responsável, o pai. A lei diz isso. Então, o adolescente sai da delegacia com o seu responsável, um termo de responsabilidade, e o promotor vai chamar. Por que isso? Para responsabilizar os pais. Responsabilizar para o pai estar junto nessa tentativa de recuperar esse adolescente que cometeu um crime menos grave, um ato infracional menos grave. E aí ele poderá ter medida socioeducativa de liberdade assistida, ou o juiz pode achar que ele deve ir para a Fundação Casa. E aí ele indo para a Fundação Casa, veja só, ele pode ficar até 3 anos. Aí vamos entrar numa polêmica muito forte. Mas 3 anos é pouco. Ora, primeiro, dos adolescentes que vão para a Fundação Casa, talvez menos de 5% são crimes hediondos, ou 2-3%, né? Crimes hediondos que saem na mídia e todo mundo fica assustado. Tivemos um recente agora. Vamos falar disso já. Esse é agora no final de semana, nesses dias, né? Nesses dias. Então veja, na Fundação Casa, a maioria é tráfico, é problema de desentendimento, agressão, furto e roubo, né? E o bendito tráfico de drogas. Crimes hediondos é questão de 2%, 3%. Agora, ficar 3 anos restrito de liberdade, Fundação Casa é restrição de liberdade, né? A gente diz, o nome jurídico é internação de medida socioeducativa, na verdade é uma prisão. 3 anos na sua adolescência, sei lá, dos 13 aos 16, dos 14 aos 17, não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Então, aí o juiz vai dizer quanto tempo ele vai ficar. E a Fundação Casa mudou muito. Antigamente era só tortura e tal. Hoje tem processo educativo, a Pastoral do Menor trabalhou lá dentro muitos anos. E aí, uma coisa importante, ouvintes, é o seguinte: existem alguns paradigmas que surgem de repente, como esse adolescente que cometeu esse crime bárbaro agora, matando o pai, a mãe e a irmã. Então aí você já entra numa questão de patologia, né? De problema mental e tal. Existe um crime hediondo que aconteceu no Brasil há 20 anos atrás. Quem não se lembra do famoso Champinha, não é? O Champinha, que com 16 anos liderou um grupo, sequestrou um casal de jovens, matou o rapaz e depois deixaram em cárcere privado durante 3-4 dias a moça, estupro, e até que ela foi morta também. É um crime hediondo, horrível, né? Que aconteceu há 20 anos atrás. E naquela época o pessoal falava: onde já se viu o Champinha ficar 3 anos, depois se solto para fazer de novo? Então isso que é preciso o pessoal saber. O Champinha ainda não foi solto. Ele não voltou à liberdade. Mas como se o Estatuto da Criança e Adolescente fala que fica só 3 anos?
laudo médico. Então, ó, Folha de São Paulo, 10 de novembro agora, de 2023, final do ano. O Champinha está internado ainda numa unidade chamada Unidade Experimental de Saúde, restrição de liberdade, onde tem lá quase 10 jovens que fizeram crimes hediondos na adolescência e com laudo médico se diz, esse não pode conviver em liberdade. É uma situação difícil juridicamente, é algo que está ainda sem uma solução definitiva, mas é importante que todos saibam, o Champinha não está em liberdade, não é? Então existe jeito de fazer. Esse jovem que agora cometeu esse crime hediondo, vai para a Fundação Casa, vai ficar 3 anos lá. Possivelmente vai para onde está o Champinha, essa unidade experimental para evitar que males maiores aconteçam. Estamos conversando com o José Roberto Rosa, ele que é da Pastoral do Menor, pastoral que atende mais de 1.000 crianças aqui na cidade de Sorocaba. Zé, até para mim poder encerrar, pergunta do nosso ouvinte, Eliane Belotti aqui, como podemos contribuir com o trabalho da Pastoral do Menor aqui em Sorocaba? E também está falando aqui, muitos pais responsáveis não querem levar o adolescente de volta para casa, quase imploro pro delegado, o juiz que mantenha na Fundação Casa, é triste. É triste. Mas vamos ficar com a pergunta dela, como podemos contribuir com o trabalho do Pastoral do Menor? Então veja, se você botar lá no Google Pastoral do Menor Sorocaba, você já vai achar o nosso site, né? E ali tem todas as informações. Vou dar aqui também um telefone, 3212-1965, 3212-1965. E você pode colaborar conosco se quiser visitar. Você sabe que muitas vezes alguns pais de adolescentes querem visitar a pastoral junto com seus filhos, porque às vezes não conhecem essa realidade da periferia, né? Isso é importante. E nós precisamos hoje muito de alimento, material de limpeza e material de uso e consumo, porque infelizmente as entidades desse segmento de criança e adolescente, assistenciais, estão com o convênio da prefeitura congelado há mais de 5 anos. Então, e a inflação vai acontecendo, então nós precisamos também que a administração municipal olhe com carinho esse ponto, porque o nosso per capita, nossa verba do convênio está congelada. Então, esse telefone 3212-1965 e botando lá Pastoral do Menor Sorocaba, você chega no nosso site e pode ver tudo que a gente faz e você pode, por favor, nos ajudar nessa luta para que toda criança de Sorocaba tenha mais oportunidade na vida. Eu falei que era a última pergunta, mas o ouvinte já está perguntando aqui também, Zé. Aqui é o Luiz Pinheiro, da Comunidade do Divino. Excelente entrevista do Zé Rosa, trabalho maravilhoso da Pastoral do Menor. Quais os critérios e como as crianças são admitidas para participar de projetos na Pastoral do Menor? Então, veja, a principal situação é a busca espontânea. As famílias vêm no bairro e vão pedir vagas. Existem encaminhamentos do Conselho Tutelar, do CRAS da Prefeitura, Centro de Referência e Assistência Social. Agora, infelizmente, se você vai lá no Habiteto, no Nova Esperança, no Júlio Mesquita, você vai ter uma fila de espera, porque as vagas não são suficientes. Nós estamos atendendo o máximo possível, mas infelizmente nós não temos condição de ampliar o atendimento como seria necessário, né? Mas a pessoa pode ir espontaneamente nos bairros onde existe, né? Mas infelizmente na maioria deles tem fila de espera. Tá certo. Ô Zé, só pra gente poder encerrar agora sim. O senhor faz palestras também sobre o tema de trabalho infantil. A prevenção acho que a prevenção em qualquer área de trabalho, qualquer segmento, é importante. Fala um pouquinho desse trabalho, das palestras que você faz. Como é que você aborda esse assunto? Então, veja, na verdade, eu estou há 22 anos, eu fundei a Pastoral do Menor há 22 anos, mas antes já trabalhava aqui em Sorocaba, junto no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, na década de 90, pela implementação do Estatuto, né? Em Sorocaba e nos 80 municípios da grande região administrativa de Sorocaba, a gente fazia um trabalho voluntário para que o pessoal conhecesse e fosse implementar o Estatuto. Então, como voluntário, a gente... Quando chamado, esses dias estive no Colégio Ser, devo voltar lá para fazer palestra para os alunos. Então, se alguém tiver interesse em conhecer essas coisas do Estatuto da Criança e do Adolescente, pode entrar em contato com a Pastoral do Menor e a gente, na medida do possível, atende sim.
José Roberto Rosa, da Pastoral do Menor, muito obrigado aqui pela sua presença, foi muito esclarecedor aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Sucesso para o senhor, boa sorte também ao Pastoral do Menor e obrigado pela entrevista. Eu que agradeço pela oportunidade, muito obrigado.